Olá, meu amigo. Feliz sábado, tudo bem com você? Hoje, dia 22 de abril, nós estamos aqui. E eu acredito que possa ser dia 8 de agosto, dia 7 de setembro, data tão querida. Foi a independência dessa terra tão querida, né? Bom, não importa o dia. O que importa é que você está aqui conosco. Eu sou Paulo Henrique de Souza, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas. Estou aqui com Elton Moreira, que é membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, e com Celso Ferrarese, que é membro da Igreja Adventista Central de Fama. E nós estamos aqui, já estivemos juntos, dia 8, no sábado da Páscoa, não é? E agora estamos aqui de novo, agora, dia 22, para recapitularmos juntos, temam a Deus e deem glória a Ele. E para nós começarmos, como foi daquela vez, eu vou pedir para o Elton novamente nos dirigir em oração. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, te pedindo a Sua presença em nosso meio para que o Senhor esteja com o Espírito Santo em nossos corações, que possamos aqui falar de Ti, aprender de Ti e um dia viver contigo. Amém. Senhor. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos aqui um verso básico, né, que está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, há um grupo na terra que Deus entende que é separado, que é especial, porque santo quer dizer isso, separado, não é? E aí você pode então me perguntar, você que talvez nunca tenha lido o Apocalipse, mas quem que é esse grupo separado? Bom, nesse verso mesmo já dá essa identificação. Porque diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí eu te pergunto, meu querido, que nos acompanha nesse momento, minha querida, você tem se preocupado em fazer a vontade e saber qual é a vontade de Deus? E tem tido fé no poder do Senhor Jesus? Olha, o que vocês querem dizer para a gente começar a reflexão, enquanto eu vou aqui abrindo minha balinha para adoçar minha boca? Esse tema dessa semana, número 4, temam a Deus e deem glória a Ele. Ele tem base nesse versículo bíblico, que é a primeira mensagem angélica. Né? E até eu gostaria de ler, porque esse que você leu aí, ele já está no fim do capítulo 14, lá no finalzinho explicando, né? Que aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas lá no início do verso 6, fala assim: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar às que habitam sobre a terra, a toda nação, a tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse primeiro versículo é que vai me dar norte para a gente agora entender essa lição ela vai abrir bem aí, temer a Deus. O que significa isso? Qual que é esse objetivo? O que é esse temor de Deus? Né? É medo? Não é medo. Ele vai explicando daqui a pouco. E então, ela vai estar assim: os céus passarão com grande estômago, com estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nele existem se desfarão. Não se preocupem. Parece assim uma coisa tão perigosa, mas o que ele vai falar para mim, que jeito que é, qual é a forma de eu entender esses versículos que parecem assim tão... Vamos ajudá-los então, né? A Bíblia traz uma resposta para o que é esse temor, né? Eu convido quem está em casa aí, se quiser, abrir a Bíblia em Provérbios. Provérbios, o livro da sabedoria de Salomão, né? Ali no capítulo 2, Salomão está falando da sabedoria. E ele fala, a partir do verso 1, que nós precisamos receber as palavras de Deus. Claro que ele está falando da Bíblia Sagrada. Esconder os mandamentos de Deus no coração, inclinar o ouvido à sabedoria, aplicar o coração ao entendimento, clamar por conhecimento, elevar a voz por entendimento. E, se nós fizermos isso, então o resultado, está aí no verso 5,
é que nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Então, o temor do Senhor, ele não é uma relação cega de submissão a um ser que é mais poderoso do que você. Isso seria escravidão, né? Então, o temor do Senhor não é medo de ser destruído, embora Deus possa fazê-lo, se desejar. O temor do Senhor não é medo de ser castigado. O temor do Senhor é o resultado de uma experiência profunda de conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece o seu poder, a criação, a sua justiça, os seus atos, o seu amor, as suas providências, mais você se torna respeitoso em relação a Deus, mais você admira Deus, mais você gosta de Deus, mais você sente necessidade de obedecer a Deus, mais você sente desejo de estar submisso a um ser de tal magnitude, né? É interessante que isso acontece entre os homens. Uma família, por exemplo, que tem... Vou dar o exemplo do pai, já que a gente está falando de Deus, mas vale para a mãe. Você tem um exemplo de um pai que é amoroso, justo, dedicado, instrui seus filhos, é um bom exemplo em palavras, em atos, né? Os filhos, eles passam a ter medo de desagradar este pai. Eles não têm medo do pai, eles amam o pai. A consequência. Eles têm medo de desagradar, de entristecer, de trazer sofrimento. Eu não quero que meu pai sofra pelos meus atos. O temor do Senhor é bem exemplificado por essa relação entre pais e filhos. Então, quando você conhece profundamente o seu pai paterno como um pai bondoso, amoroso, justo, honesto, trabalhador, um exemplo de pessoa, você passa a admirá-lo e a respeitá-lo, né? Ao ponto de que às vezes ele não precisa nem falar com você. Ele só olha para você. E você já entendeu tudo que ele tinha para dizer, porque, né, você tem uma relação com ela. Então, o que Salomão nos ensina é que o temor de Deus, ele é resultante desta experiência cotidiana com Deus. Quanto mais você aprende de Deus, quanto mais você vê tudo que Deus pode fazer pela sua vida, tudo que Ele pode fazer por você, pelos seus planos, pelos seus desejos sinceros e honestos, né? O que Ele pode fazer pela sua família, as transformações que Ele pode trazer, você começa a admirar tanto Deus, você começa a gostar tanto de Deus, você começa a amar tanto a Deus, que isso vira esse respeito, esse profundo respeito que a Bíblia chama de temor a Deus, né? Esse respeito assim, que arrepia a coluna, né? Você se coloca diante da pessoa e você diz assim, caramba, que Deus incrível, né? Que Deus maravilhoso. Nem um pingo de medo, né? Não tenho medo de Deus. Não tem uma relação de medo, é diferente. Um sentido de reverência, né? De temor, de respeito. Isso, exatamente. Né? E essa é uma atitude mental, centrada em Deus e não em a gente. Né? Nunca eu posso pensar que, nós estávamos até falando disso na outra lição, né? Nós, o que eu sou? Nada. A nosso sentimento é esse. A minha atitude tem que ser centrada naquilo que é o ser superior, que é Deus. Né? Então, esse temor, esse respeito que eu tenho por Ele, ele vai... É o oposto de Lúcifer. Porque Lúcifer é ao contrário. Subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono. Quer dizer, ele sempre estava pensando egocentrismo, pensando nele mesmo. Mas aqui, Deus ele foi humilde e eu vou transferir uma ideia de temor do Senhor, né? Esse temor, esse respeito que deve ser. E aí, então, a obediência não é algo desarticulado. É consequência. Na verdade, ela é uma recíproca. É uma consequência. Ela é uma recíproca.
de tanto que eu admiro, de tanto que eu passo a entendê-lo, de tanto que eu passo, e ainda que eu não vou saber tudo de Deus. Mas do pouco que eu consigo saber do que ele Deus, revelou sobre ele, já é suficiente para que você... Eu sou grato. É. E eu não lembro o nome daquele pensador russo lá, não lembro como é que era o nome dele, que ele falava que gratidão é a memória do coração. Né? Ou seja, a sua atitude passa a ser orientada pela gratidão, não pelo medo, não pela barganha, né? De quem, que nem nós comentamos no dia 8, lembra? Se você não sabe, vai aí no nosso canal, vê lá o estudo do dia 8, era sobre decisão, né? Porque nós comentamos que tem gente que quer comprar o bilhete, então ele faz por barganha, né? Aqui não. Temer e obedecer estão muito bem articulados em qual pilar? No pilar da gratidão. Como resultado do conhecimento de Deus. Isso. Você tem uma experiência tão viva com Deus que você se torna grato a Ele. Eu não sei se o Paulo já passou por isso, Wellington. Na academia isso é muito comum. Na academia, de vez em quando aparecem os medalhões, né? Umas pessoas assim que são fora da curva e que eles escrevem livros, que viram referências, não sei o que e tal. Conseguem publicar em revistas de ponta. Eles viram umas referências. E na área, em todas as áreas tem isso, né? E na área de linguagem tinha o americano Noam Chomsky, né? Noam Chomsky era um dos maiores dos maiores, né? E ele veio ao Brasil, né? Aí quando vem ao Brasil, você diz, eu preciso conhecer esse cara, né? Eu tenho que ir lá conhecer ele, eu tenho que escutar ele, né? Aí você vai na palestra, quando ele entra assim, parece que a perna treme, né? Você tá dizendo, mas que sujeito, né? E se ele estiver falando e o cara do lado perguntar alguma coisa, você cala a boca, eu quero ouvir, né? Quero ouvir o cara. E depois da palestra, coragem para fazer uma pergunta. Você não tem coragem de chegar para a pessoa e fazer uma pergunta que você diz assim, será que ele vai achar que a minha pergunta é muito tonta, né? Que eu sou muito... Porque o sujeito está num nível tão elevado que a gente fica... quase com medo dele, mas esse medo de respeito. Eu sei que ele não vai fazer nada, não vai me bater, não vai me matar, mas você tem medo de falar com ele, você tem medo de se expor, você tem medo, né? Se isso acontece entre humanos, imagina com Deus. Imagine no seu relacionamento com Deus. Quando você, né? A Bíblia não diz que os pensamentos de Deus... Que respeito que eu tenho que ter. Né? Disso, os pensamentos de Deus são como a terra e o céu para os nossos pensamentos, né? As vontades de Deus. Veja Jó, né? E Deus só apareceu para ele na forma de um redemoinho. Né? Ele falou, agora eu vou falar e você me responde. E no final já falou, olha, uma vez eu falei, não. Ele tomou ciência da disparidade. Não, duas. Né? O cérebro dele conseguiu se aperfeiçoar perto do que era o de Adão, que ele conseguiu lembrar. Não, eu falei duas vezes. E olha, agora eu ponho a mão na boca, não abro mais. A distância entre nós é muito grande. Então, esse conhecimento de Deus é que nos conduz a essa posição de respeito. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus está sendo vilipendiado. Ele está sendo vilipendiado. Ele está sendo motivo de chacota, ele aparece em programas de humor, ele aparece em vídeos, desfile de carnaval. Tirinhas de jornal. De carnaval. O nome... Um triângulo e um olho na cabeça, né? Tem um triângulo, tem um zoinho. Os olhos, os homens têm zombado de Deus. Eles têm zombado de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Um momento, Deus vai chegar e vai dizer, olha, vocês não tinham direito de fazer isso. Não é por aí. Por quê? Porque eu estou aqui em cima e vocês estão aí embaixo. Então precisa haver esse conhecimento. E quem são as pessoas que fazem isso? Obviamente, são as pessoas que desconhecem Deus. Não têm um relacionamento com Deus. Porque se eles conhecessem verdadeiramente a Deus, se eles tivessem... Uma vida centrada nele, né? Relacionamento cotidiano. Eles não teriam coragem de fazer isso com Deus. Um colega meu,
ele é de uma religião onde eles, de forma muito clara e estabelecida, eles adoram anjos caídos. Então eu não estou aqui me dirigindo eles são a conscientes outras igrejas disso. que não são cristãs. Eu estou dizendo aquela igreja específica, que eu não sei nem o nome, é uma igreja, inclusive. E eles, não é essa igreja, né? Quem está assistindo agora, aquela igreja do diabo, não. É uma outra igreja. É um grupo muito seleto. Eles não. Mas sabe que eu percebi que ele ficou com uma dúvida na cabeça? Foi o dia que eles... Porque lá o diálogo é muito claro. Eles não se apresentam como demônios da figura pagã, apenas como os anjos, que são, mas só que com um projeto. Garantir a sobrevivência deles derrotando aqueles que servem a Deus, né? E aí ele falou que eles perguntaram para um deles, né? Como é que é o céu? E eu não sei, eu acho que ele depois se arrependeu, porque parece que bateu uma nostalgia. Porque ele falou que eles todos ficaram impressionados, quando ele falou assim, olha, se eu falar para vocês que o céu... E eles estão imaginando, agora ele vai descrever a geografia, os tons, as luzes, as cores, né? E ele falou assim, ó, se vocês soubessem como que é estar na presença dele, o que é estar ali na presença dele, não tem sentimento que se iguala. Aí depois acho que ele, opa, tô falando mais do que devia. Aí pega, já conversou, né? Mas foi o suficiente para eu sentir, né? Ele não assume isso. Diz que já fez o pacto, que a vida dele está entregue, que ele escolheu. Se perder, queima. Incrível que tenha consciência que vai queimar, tudo. Tem. Tem Eles a consciência sabem. do Apocalipse. Sabe tudo. Tudo. Mas ele falou assim, mas sabe, uma coisa que impressionou todo mundo, como ele elogiou, assim, a forma como ele falou o que era estar na presença de Deus. E o duro é que nós... Eles sabem o que perderam, né? E nós, às vezes, aí vemos tudo isso daí. Nós perdemos a chance de ter uma vida centrada em Deus e depois, né, infelizmente, as consequências se seguem. Ele transmite essa ideia de lealdade absoluta ao Criador, né? Uma total rendição à sua vontade. Mas olha só, o temer ao Deus, ele te traz a consequência de obedecer. E quem obedece, ele tem como resultado várias coisas. Aqui, por exemplo, na lição fala, em Deuteronômio 6, verso 2, fala assim, ó. Tema o Senhor nosso Deus, vocês, seus filhos, seus netos, e cumpram todos os seus mandamentos. Olha os conselhos. E leis que estou lhe dando. E assim vocês viverão muitos anos. A promessa já está aí, né? Viverão mais tempo aqueles que temem a Deus, aqueles que respeitam dessa forma que a gente está falando aqui e que obedecem aos seus ensinamentos. Teme, e quem vive essa vida, não parece, né? Eu lembro uma expressão de um colega meu lá na Unifal, quando ele foi falar para uma pessoa, né? Ele falou assim, olha, é muito bom, a pessoa se despediu da gente, né? Que ela encerrava o ciclo dela. E ele falou assim, o professor Gil, ele falou assim para ela, olha, é tão bom quando a pessoa passa por um lugar e deixa um perfume suave. Fulano, você deixou esse perfume aqui. Então veja, uma vida dedicada a Deus, ela glorifica o nome de Deus. Ela dá glória a Deus. Porque a pessoa sabe, né? Ali vai um cristão, ali vai um filho de Deus, ali vai um servo de Deus. Isso glorifica a Deus, né? Agora a pergunta é, o mundo tem visto na vida dos cristãos honra e glória ao nome de Deus? Pois é, o que a gente pode dizer é que o mundo vê na vida de todo cristão glorificação a Deus. Mas o mundo não consegue ver na vida de todo mundo que diz que é cristão glorificação a Deus. E este é o grande problema que nós vivemos hoje, que muitas pessoas que se autodenominam cristãos, que dizem que são cristãos, que estão em todas as igrejas cristãs, têm uma vida que não se diferencia de uma vida mundana. É uma vida de mentira, de ódio, de enganação, de exploração, de roubo, de luxúria, entendeu? Então, é por isso que o Senhor vai dizer, né, o Senhor Jesus, nem todo aquele que me diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino. será acolhido no reino. Porque uma coisa é você dizer que você é cristão, você alegar cristandade, até porque em certos ambientes isso ficou chique, né? Traz ibope, né? Então você alega cristandade. Não, eu sou cristão. Uma outra coisa é você verdadeiramente ser um seguidor de Cristo. Então, se você verdadeiramente é um seguidor de Cristo, você tem o centro da sua vida guiado pela lei de Deus, que é a lei do amor. Amar a Deus, amar ao próximo. Se você ama a Deus, teme a Deus, como nós discutimos, se você ama o seu próximo, os seus atos se refletem em uma forma de glorificar ao nosso Deus, né? Eu quero exemplificar com um texto que nós lemos ontem no culto de pôr do sol. A esposa e eu estávamos fazendo o culto de pôr do sol e nós estamos lendo diariamente Testemunhos Seletos, volume 3. E Ellen White fala uma coisa no Testemunhos Seletos, volume 3, que nós trememos em casa. Eu olhei para minha esposa olhou para mim e nós trememos com o que ela diz. Ela diz assim, que nós, como igreja, não fomos chamados nem para condenar, nem para denunciar. O nosso evangelho, eu tenho pregado isso muitas vezes, nosso evangelho não é o evangelho da condenação, é o evangelho da salvação. Então nós não fomos chamados para dizer às pessoas que elas estão erradas. Nós fomos chamados para dizer que não importa o jeito que elas estejam, Deus pode acolhê-las, transformá-las, salvá-las, e há salvação em Cristo Jesus, e a graça de Cristo basta para salvar qualquer pecador. Então nós somos chamados para isso. E ela diz o seguinte, que toda vez que um membro da igreja afasta alguém do evangelho porque condenou ou denunciou, ou acusou, né? Você é isso, você é aquilo, você vai para o inferno, você não tem salvação, você peca muito. Quer dizer, quando você afasta uma pessoa do evangelho, você está roubando a glória de Deus. Por quê? Porque se a pessoa tivesse sido atraída para o evangelho, a vida dela teria sido transformada e os seus atos glorificariam a Deus. Só que essa glorificação não vai acontecer, porque você afastou a pessoa. Você usou a sua posição de cristão para condenar, para denunciar, para apontar o dedo, para dizer você não presta, você não isso, você não aquilo, você não vale nada. Entendeu? E isso impede a conversão. Então, Deus é glorificado pela conversão. Cada alma que se salva glorifica o nome de Deus e o seu sacrifício. Deus é glorificado pelos atos cotidianos de uma vida convertida. Deus é glorificado cada vez que nós procedemos um ato de amor. Deus é glorificado por meio dos seus filhos quando a sua imagem é refletida no agir dos filhos. E todas as vezes que nós agimos na contramão disso, nós envergonhamos, roubamos a glória de Deus. Nós envergonhamos o nosso Redentor. Eu acho isso de um peso, muito grande, de uma gravidade tão grande que deveria colocar todos os cristãos para pensarem, ou os que se dizem cristãos, né, para pensarem sobre como tem agido em relação aos seus irmãos e a Deus, né? Tem o conselho aqui, né, nessa vida centrada em Deus, né? Porque temer a Deus, na verdade, é passar a pensar como Jesus pensava, né? Até ele fala assim, a mente tenha em vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, né? Em Filipenses 4:8 até chega a ser mais enfático ainda. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto,
puro, agradável e decente. Eu acho que essa forma de pensar, a gente tem que decidir antes. Né? Como que eu vou pensar em coisas boas, em coisas do alto? Né? Eu não defino na hora que está acontecendo, mas aí que forma que eu vou temer a Deus. Se minha vida está centrada nele... É aí que eu acho que vai se estabelecendo, então, essa o perfil, glória, né? Essa glória, esse perfil, que aí um dia vai caracterizar um grupo que vai ser denominado os vencedores do Apocalipse. Uhum. Não é? Exatamente. Ou seja, são os vencedores. Você não é vencedor porque você simplesmente decidiu sê-lo. Você é vencedor porque você permitiu que Deus o transformasse num vencedor pela graça de Cristo. E isso é resultado de uma experiência de vida. Isso não é um momento... eu costumo dizer assim, ninguém se meta a brincar de ladrão da cruz, tá? Pode não dar tempo. Né? A pessoa, não, eu vou fazer igual o ladrão da cruz. Deixa para a última hora, não dá tempo. Depois que eu estiver pendurado, eu peço perdão. Não, filho. Não é assim que funciona. Ninguém se meta a brincar de ladrão da cruz. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Então, procure ter uma experiência de vida com Deus a cada momento. Sim. Conhecer cada vez mais de Deus, praticar cada vez mais o desejo de Deus, a vontade de Deus, e isso cria o perfil de um vencedor, né? Isso que vai criar. Vou falar para vocês, o Guto vai ficar bravo porque eu vou acabar com as balinhas. As balinhas estão muito boas, nosso diálogo está muito bom, mas nós temos que agora, até porque ele foi muito rico. Mas ainda assim, façam aí as últimas considerações que vocês podem fazer para a gente fechar então. Olha, encerrar esse tão bom diálogo dessa manhã. O temor do Senhor é um convite divino. Não vem de mim. É Deus me convidando. Olha só. Para estar do lado de Deus no conflito, a fim de estar diante da sua presença gloriosa, preenchido de alegria e em eterna comunhão com Ele. Eu desejo para que todo que está nos ouvindo, que possa viver um pouquinho disso. Ter essa comunhão com Ele, pensar nas coisas do alto. Ter uma vida centrada nele, pensar antes o que vai fazer e sobreviver a esse momento especial, né? Da glória ao nosso Pai que está no céu. Tem um hino que é muito cantado nos Estados Unidos. Infelizmente, eu nunca vi uma tradução para português, não sei se tem. Mas o hino diz assim, que Deus nunca para de trabalhar. Deus está o tempo inteiro trabalhando. Ele está o tempo inteiro trabalhando para curar corações, redirecionar vidas, mudar expectativas, alterar pensamentos. Deus está sempre trabalhando, né? E no estudo adicional diz assim, Jesus, nosso sumo sacerdote, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, isso devia ser para nós um motivo permanente de alegria, de gratidão, de satisfação. Eu sei que o Senhor Jesus está sempre trabalhando por mim. O Espírito Santo está sempre trabalhando por mim. Deus o Pai está sempre trabalhando por mim. E confiando nele, né? Acreditando nele, você vai poder ser vencedor. E é esta confiança, esta convivência, este temor, este desejo de ser utilizado por Deus para fazer a sua vontade, abrir mão das minhas vontades, né? Que vai permitir ter essa experiência de vitória na salvação. Algo que não vem de nós, que é dom de Deus, mas se nós não dermos o passo, nós não recebemos. No CD Jovem tem um hino, né? Que a melodia dele é muito bonita. Que fala, Deus não se cansa de amar. Né? Aquele hino é muito bonito. Deus não se cansa de amar, né? Deus não se cansa de amar. É isso que nós precisamos lembrar. E quando lembrarmos das nossas falhas, vamos lembrar do seu perdão. Vamos lembrar que o importante é o seguinte, né? Eu falhei por um acidente porque eu sou humano. Mas ele pode me perdoar e pode me dar força para não falhar de novo da próxima vez, né?
Escolher, pedir para ele que faça isso. As aulas aqui na Unifal, por causa da pandemia, começaram dia 23 de março, acho que foi. E aí eu fui conversar com os alunos que estavam entrando, né? E eu falei assim para eles, olha, por favor, foi tanta comemoração, foi tanta apreensão, mas e agora? Vai mudar para outra cidade, vai ter dinheiro para morar lá sozinho. Mas enfim, mesmo sendo assim, a perspectiva era maravilhosa. E eu ainda falei para eles, por favor, meninos, não sei a estrutura familiar de vocês, para o seu avô, para sua avó, para sua tia, para o seu pai, para sua mãe, enfim, para quem ficou lá. A tristeza de daqui a alguns anos falar, maldita a hora que ele e ela entrou nessa faculdade. E isso, eu acho que nós temos que pensar em todos os aspectos da nossa vida. Algumas escolhas que nós fazemos, que nos afastam de entender a grandeza de Deus, o seu amor, nós podemos dizer, maldita a hora que eu fiz aquilo, porque foi a partir dali que os encadeamentos da minha vida, né? Eu quis dizer isso para eles, vocês não vieram aqui para ter uma overdose e morrer numa festa louca, ser estrupada porque ficou numa situação de vulnerabilidade que poderia ter sido evitada. Ninguém veio aqui para isso. Mas, para que isso não aconteça, você faz escolhas. Deus nos ama, quer nos salvar, mas Ele vai salvar aqueles que aceitarem. Que permitirem, né? Que permitirem. Escolha isso, meu amigo. Para terminar, Celso, você nos despede com uma palavra de oração? Grandioso Deus, nosso Criador, Amém, nós te agradecemos pelos momentos do estudo da Tua Palavra. Amém, Senhor. E porque temos a certeza de que o Senhor está sempre trabalhando por nós, pela nossa salvação e pelo nosso melhor. Amém. Que o Teu Espírito toque os nossos corações, para que nós possamos abrir a porta do coração para a entrada da graça de Cristo e assim, transformados por Ele, um dia poder Te encontrar e vê-lo face a face. Amém, Senhor. Abençoa a Tua igreja, aqueles que nos assistem, no nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. 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 E a você, meu amigo, então, no último sábado do mês, sábado que vem, fica o nosso convite para que nos acompanhe nesse mesmo horário, nesse mesmo link. Até lá!